Estamos iniciando a videoaula número 10, correspondente a equações algébricas e transcendentais. Nesta videoaula, a gente vai detalhar o método de Newton. O primeiro passo para o método de Newton é encontrar o valor inicial x0, diferentemente dos métodos anteriores que encontravam um intervalo. Então agora nós precisamos só de um valor. Graficamente, o método de Newton ele trabalha da maneira seguinte: o gráfico a linha em vermelho é o gráfico da função e o aproximante está pontilhado em azul. Então, a partir do ponto respectivo do gráfico, a gente traça uma tangente ao gráfico. Essa tangente ela intersecta o eixo x em um ponto que vai ser o primeiro aproximante da nossa raiz. A partir desse aproximante, a gente traça novamente uma tangente, gerando o segundo aproximante da nossa função, da nossa raiz. Novamente, a partir do gráfico do ponto do gráfico respectivo, traçamos uma nova tangente, intersectando novamente o eixo x. Se fizermos mais uma iteração, essa iteração foi feita, só que no gráfico não deu para enxergar. Fazendo um zoom no gráfico, nós podemos então enxergar que realmente foi traçado uma tangente a partir do ponto do gráfico, né? Essa tangente está muito próxima do gráfico e é por isso que na escala do gráfico anterior a gente não enxergou a ação dessa tangente. Bom, se nós tentarmos aplicar o método de Newton para a equação cúbica que já foi vista antes, nós sabemos que essa equação cúbica tem uma raiz entre 3 e 4. Né? Então, a gente pode utilizar o valor de 3 como uma aproximação inicial. Utilizamos a tabela que estamos mostrando na sua tela. Né? A coluna K denota o número de iterações, XK os aproximantes, EK os erros, f de xk e f' de xk denotarão os valores da função e da derivada nos pontos respectivos. Quando k igual a 1, então, nós vamos dar o chute inicial então, de 3. Então, nosso primeiro aproximante será 3. Não temos como comparar esse 3 com ninguém, porque a gente não gerou outros aproximantes ainda. A função f de x em 3 é menos 4 e a derivada é 20. Na segunda iteração, nós geramos o aproximante x2. Mas como é que calculamos x2? Através da fórmula que está sendo mostrada na sua tela. x1 menos f de x1 dividido pela derivada em x1. Ou seja, 3 mais 4 sobre 20. Esse resultado dá 3,2. O erro cometido é 6%. F em 3,2 é 0,0368. A derivada é 23,422847. O novo aproximante da função é 3,184886, cometendo um erro de 0,48%. Um erro muito pequeno. Então, vemos que o método de Newton ele converge então, ao valor exato da raiz de maneira muito rápida. Graficamente,
nós temos o primeiro aproximante, 3, 3,2, estão sendo realizadas as iterações, só que a gente não enxerga por causa da escala do gráfico. Aí, nessa última parte, nós fizemos um zoom do gráfico para mostrar realmente que o gráfico, que estão sendo traçadas as retas tangentes, só que a gente não enxerga por causa que as linhas estão praticamente superpostas. Usando o VCN, entramos em cálculo de raízes, metro newton. Escrevemos a função f de x e a derivada da função. Clicamos em erro relativo. X inicial, então estamos dando 3 e a precisão 0,001. Clicamos em calcula. Nós vamos ter uma tabelinha com valores dos aproximantes. E um erro muito pequeno, 3,10 na menos 5. Então, praticamente esse resultado ele pode ser considerado exato até o quarto dígito, né? Agora, a equação cosseno de 2x menos x. Chutamos o primeiro valor como 0, o valor f vale 1 e a derivada é menos 1. Utilizamos a fórmula de recursão de Newton e nós temos então 0 mais 1, que é igual a 1. Estamos cometendo um erro, 1, ou seja, 100% de erro. O valor da função em 1 é menos 0,416147 e o valor da derivada é menos 2,818595. Fazendo a soma de 1 mais f de x2 dividido por f' de x2 resulta em 0,497570, cometendo um erro um pouquinho maior que 100%. Observe que então aparentemente o erro está aumentando. O valor da função é 0,046816, o valor da derivada menos 2,677670. Se aplicamos novamente a iteração, nós teremos 0,515054 e o erro então agora diminui drasticamente para 3%. O valor da função é menos 0,000327 e o valor da derivada menos 2,714708. Na quinta iteração nós temos 0,514933, cometendo um erro de 0,02%. Então, digamos, este fato se deve a que a gente chutou x igual a 0 sem, digamos, algum critério adequado, né? Então, por exemplo, se a gente está tentando resolver uma raiz, uma equação e não dispõe de valores iniciais, você pode chutar com 0, cuidando sempre que o 0 às vezes é um valor inadequado para certas iterações, né? Então aí nós temos na quinta iteração então o valor do aproximante com um erro muito pequeno mesmo, né? Graficamente nós temos o ponto inicial 0, agora o 1, agora o 0,497570 e o método continua trabalhando, só que não é possível mais
enxergar o trabalho do método nessa escala, né? Então a escala tem que ser mudada para enxergar direito. Usando o VCN, nós temos cálculo de raízes, método de Newton, entramos com a função respectiva e com a derivada. Clicamos em erro relativo, valor inicial 0 e precisão 0,01. Clicamos em calcula e a gente consegue essa tabela de valores. Então observe que na quinta iteração já há um erro muito pequeno mesmo. Então esse método de Newton, então, um método muito rápido, desde que a gente chute o valor inicial perto da solução. Entre algumas considerações que a gente tem que fazer, é a seguinte: o método de Newton é particularmente sensível ao valor inicial. Então, um valor inicial inadequado muitas vezes faz o método divergir. Ele então produz valores que não chegam perto da raiz. São, por exemplo, mais infinito, menos infinito, ou valores oscilantes grandes. Muitas vezes a gente pode de repente fazer algumas iterações, umas poucas iterações do método de Newton e pensar que ele vai divergir, mas na verdade ele geometricamente ele está ainda brincando com as tangentes. Tá? Veja bem, por exemplo, esse resultado, essa tabela que estou lhe mostrando é o resultado do cálculo do meio. Do método de Newton. Então ele faz 20 iterações para x cubo menos 7x menos 10, com x igual a 0 como o valor inicial. Então observe que aparecem valores negativos, depois do menos 1 pula para 31, para 21, para 14, fazendo pensar com que de repente o método vai ir para mais infinito. Mas não, ele depois de algumas iterações adicionais, chega no valor 3,184387, que era mais ou menos o valor que a gente tinha aproximado antes. Então tem que ter cuidado, o método de Newton é particularmente sensível às condições iniciais, aos valores iniciais, porque, digamos assim, os outros métodos, o da biseção e o da falsa posição, dependem de um intervalo, dependem de dois valores. O método de Newton depende de um só valor, e é esse só valor que vai guiar o método ao longo das suas iterações. Bom, com essas considerações a gente está fechando nossa videoaula. Até a próxima.